Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje, 19/10/2020, estamos de volta com a nossa atividade de matemática e o nosso tema é democracia. Desejo para vocês também uma feliz segunda-feira, uma feliz semana para todo mundo, que nós tenhamos uma semana bastante produtiva. Aqui nós estamos com esse pequeno texto sobre o percurso da democracia brasileira. Quem quiser pesquisar mais sobre esse tema, pode ficar à vontade. É preciso que vocês leiam para responder as questões aqui bem fáceis. Então, é preciso que leiam, releiam se necessário. E também podem me chamar se precisar, tá certo? Mas aqui abaixo nós temos uma situação, problema, para vocês resolverem, certo? Como está dizendo aí o enunciado, se trata de uma tabela. É uma tabela sobre os salários de funcionários, pessoas que trabalham em uma empresa. Aqui nós temos a quantidade de pessoas nesta coluna. Nesta primeira coluna nós temos os salários, assim para vocês entenderem. Nesta segunda coluna nós temos a quantidade de pessoas, não é? Então, 2 pessoas recebem 2.500, 8 pessoas recebem 1.800 cada uma, 18 pessoas R$ 600 e assim por diante. Vocês podem ver aí. E se trata de pessoas que possuem o mesmo grau de escolaridade e assumem as mesmas funções. Então, essa situação serve de reflexão para todos nós. São situações que nós presenciamos, não é? Que nós ouvimos falar, que nós lemos em algumas reportagens, e são situações que acontecem no Brasil e que a gente não acha que sejam situações justas, não é? As pessoas terem o mesmo grau de escolaridade e assumirem as mesmas funções, no entanto, receberem de forma diferenciada seus salários. Então, aqui vocês vão na letra A pesquisar o valor do atual salário mínimo. Vou colocar aqui, porque ele vai servir de referência também para análise de vocês. Na letra B, na sua opinião, esse salário é suficiente para suprir as necessidades básicas de um trabalhador? Então, você vai fazer a sua reflexão. Se você acha que é suficiente ou não, você vai escrever aqui. Na letra C, é possível sustentar uma família com esse salário? Se você acha que é, de que maneira é, não é? Nós sabemos que realmente tem várias pessoas que tentam sustentar suas famílias com esse valor ou menos ainda. Na letra D, um trabalhador tem gastos mensais com alimentação, moradia, saúde, educação, entre outros itens. É uma realidade vivenciada por muitos brasileiros, não é? Vocês sabem. Então, o salário mínimo é suficiente para cobrir essas despesas? Letra E. Diante da tabela acima, é justo um deputado, por exemplo, ter um salário tão grande diante do salário mínimo brasileiro? Por quê? Aí você vai dar a sua resposta diante da sua análise, da sua reflexão. Letra F. O que deveria ser feito para haver uma melhor distribuição de renda em nosso país? Então, você vai aqui dar sua explicação.
diante das suas experiências, das suas vivências, da sua análise agora feita. Você vai escrever aqui. Letra H. Dê o valor da média aritmética dos dados encontrados na tabela. Nesse caso, você vai voltar à tabela, vai ver aí, analisar as duas colunas, do jeito que eu expliquei, como é que a gente vai calcular essas médias. Veja, se eu quero a média aritmética desses dados aqui, tudo junto, então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, por exemplo, iniciando aqui, 2 vezes 2.500, porque 2 pessoas recebem este valor aqui. Então, já dá 5.000. Eu reservo aqui no canto. 8 vezes 1.800, multiplico, não é? Reservo aqui. No final, eu vou somar todos esses valores que eu multipliquei e vou dividir pela quantidade de pessoas. São quantas pessoas ao total? 60. Mas aqui nós temos uma outra situação que é o seguinte: de acordo com as definições e com os valores encontrados, apresente abaixo as médias aritméticas dos 3 maiores salários dos 2 menores salários. Então, vocês já fizeram os cálculos, não é? Vocês já calcularam aqui os 3 maiores e depois os 2 menores. Então, vocês vão fazer o seguinte: achando o valor desses 3 maiores salários, vocês vão dividir pela quantidade de pessoas que recebem esses valores. No caso, 2.500, 8.800. Então, você soma aí as pessoas. 2 pessoas mais 8 dá 10, mais 18 dá 28. O valor que você encontrou depois de ter multiplicado 2 vezes 2.500, 8 vezes 1.800, 18 vezes 600, você pegou esses 3 produtos e somou. Aí você vai dividir pelo número de pessoas, que é 28 pessoas. Vai dividir esse valor que vocês encontraram por 28 e vou encontrar a média aqui que está sendo solicitado, que vocês vão preencher aqui no quadro. A mesma coisa vocês vão fazer para preencher aqui, com os 2 menores salários. Então, vocês vão voltar aqui, os 2 menores são 400 e 250. Então, 16 pessoas recebem 400, mais 16, 250. Então, vocês vão multiplicar 16 vezes 400, encontra um produto aí, né? 16 vezes 250, encontra o outro produto. E aí, vocês vão somar os 2 produtos e dividir por 32. Por que 16 mais 16 pessoas? São 32 pessoas, não é? Então, é isso. Vocês vão fazer e preencher aqui. Na segunda atividade aqui, vamos ver aqui, relacione corretamente. Aqui nós temos os conjuntos dos números naturais, números inteiros e números racionais. Então, vocês vão identificar aqui o conjunto dos números naturais. Onde é que está? O conjunto dos números inteiros, que é formado pelos números positivos e negativos, não é? E os números fracionários, que estão aqui. Vocês vão numerar de acordo com o que está sendo apresentado. Números naturais, número 1. Vocês vão identificar que este não é? O conjunto dos números naturais. Então, aqui dentro dos parênteses, vocês vão colocar o número 1.
e assim vocês vão preencher. Em qualquer dúvida que tiverem, vocês me procurem. Aqui, vocês vão prestar atenção, resolvendo operações com números racionais. Então, veja, utilizando o MMC para reduzir os denominadores. Então, aqui nós temos 1/2 mais 2/3. Vejam que os denominadores são diferentes, não é? Nós temos 1/2 mais 2/3 mais 4 inteiros. Então, esse 4 está sobre 1. Nós temos os seguintes denominadores, neste caso, 2, 3 e 1. Então, para eu resolver, vocês aprenderam que vocês vão ter que calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre eles, de 2, 3 e 1. Aqui vocês vão ter, no caso, 3 mais 4 mais 24 sobre 6. Por quê? Porque eu já encontrei o meu MMC de 2 e 3, no caso. Então, vamos lá. Eu vou calcular o MMC de 2 e 3. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho 2, 3 e 1, que são os denominadores. Eu tenho 2 e 3 e 1, que eu posso dividir aqui por 2. Porque aqui, quem é divisível por 2 é esse 2. Sei que o 3 não é nem o 1. Então, 2 dividido por 2 vai dar o quê? 1. Coloco 1 abaixo do 2. Baixo 3, baixo 1. Agora, eu vou usar qual divisor para encontrar aqui o MMC? O 3. Por quê? Porque o 3 é divisível por 3. O 1 eu esqueço, já baixo aqui. 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1 e baixo 1, pronto. Encontrando tudo 1, encontrando aqui resto 1, terminei. Portanto, o MMC de 2, 3 e 1 é 2 vezes 3. Você multiplica os divisores aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. Por isso que aqui nós temos agora 3 mais 4 mais 24 sobre 6. Então, a gente vai resolver. 3 mais 4, 7. 7 mais 24, 31. 31 sextos. 31 sextos, nesse caso. Para obter os números do numerador, foi feito o seguinte. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, vem para cá, dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 4, 24. Por isso que nós temos 3 mais 4 mais 24 sobre 6, que é igual a 31 sextos. E aqui vocês vão identificar nas alternativas abaixo quais os números racionais e os que não são aqui, tá certo? Todo número racional é aquele que pode ser representado em forma de fração. Então, quais aqui estão sendo representados em forma de fração? Vou colocar um vídeo explicando ainda mais como resolver essas situações aqui, tá certo? E agora, espero que vocês
Tenham atenção, bom estudo para todo mundo. E precisando, estou aqui para atendê-los. Pessoal, vamos tirar a média aritmética dos 3 maiores salários, certo? Então, aqui nós temos 2 vezes 2.500. 2 vezes 2.500. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vem 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 5.000. Reserva aqui. 8 vezes 1.800. 8 vezes 1.800. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Coloca 4 e sobe 6. 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Então, 14.400. E 18 vezes 600. 18 vezes 600. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6. 3 vezes 8 em 4, 48, não é? 8 vezes 6, 48. Coloca 48 aqui. E 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 6, 6. Soma. 0, 0, 8, 10. 10.800. Pronto. Agora, nós vamos somar esses 3 produtos referente aos 3 maiores salários lá da tabela, não é? Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Então, aqui nós vimos que nós não podemos dividir 22 por 28, não é verdade? Então, por isso, quando eu baixei o 2, formou 28, não podemos dividir, coloca-se 0 no quociente. E o que eu fiz, baixei o próximo algarismo, que é 0. Agora sim, agora deu 220. Vamos ver se dá 7. 7 vezes 8, 4 vezes 7, 28, dá 56. 56 para 60, não é? O próximo número terminado em 0 depois de 56 é 60. 4 vezes 7, 28 com 28 dá 56. Para 60 faltam 4. Vem o 6 para cá. 7 vezes 2, 14, com 6, 20. Para 22 faltam 2. Baixa o próximo algarismo, que é 0. Agora, 240. 240. Será que dá 8? Eu acho que não. Vamos experimentar. Vamos ver se dá 7. 7 vezes 8, 56. Por quê? 4 vezes 8. 4 vezes 7, aliás. 4 vezes 7, 28. Com 28, 56. Para 60, faltam 4. Vem 6. 7 vezes 2, 14. 14 com 6, 20. 20 para 24. 4. Aí, veja o que aconteceu. Eu queria só mostrar para vocês. Deu o que aqui o resto? Um número maior que o divisor. Isso significa que aqui não dá 7. Dá quanto? Dá 8. Por quê? Se nós temos um resto maior que o divisor, é porque dá mais uma vez. Então, 8 vezes 8, 64. 64 para 70 faltam 6. Vem 7. 8 vezes 2, 16. 16 com 7, 23. Para 24 falta 1. Vendo? Nosso resto aqui é 16.
Mas nós podemos continuar dividindo? Sim. Se quisermos parar, nós temos aqui um valor aproximado, certo? Mas se quisermos continuar, nós continuaremos. Isso permite que coloquemos um zero aqui e uma vírgula aqui, para a gente poder continuar, certo? Agora, nesse caso, nós temos 160 dividido por 28. 160 dividido por 28, será que dá 6 ou dá 5? Vamos experimentar. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0, vem 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Para 16, 2. Resto, 20. Mas se quisermos continuar, é só colocar um zero aqui e a gente divide 200 por 28. Mas aqui nós já temos um valor aproximado. Nós temos R$ 1.078,50 aproximadamente. Porque vejam que aqui nós não temos uma divisão exata. Nós temos uma divisão aproximada, certo? Então, pessoal, esta é a média de salário aproximada desses 3 primeiros grupos que recebem os maiores salários, certo? Nós vamos agora para os 2 últimos grupos aí da tabela. 16 pessoas recebem 400. Portanto, 400 vezes 16 e mais 16 recebem 250. Então, 250 vezes 16. Depois a gente soma os produtos e divide por 32, que é a quantidade de pessoas desses 2 últimos grupos. Vamos lá. Multiplicar por 0, a gente sabe que sempre vai dar 0, portanto, coloca ele aqui atrás. E 1 vez 0, 0, 1 vez 0, 0, 1 vez 4. 4, aqui nós temos exatamente 4.000. Aqui nós temos 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30, coloca 0 e sobe 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 1 vez 0, 0, 1 vez 5, 5, 1 vez 2, 2, soma, 0, 0, 7, 3, 3.700. Então, 4.000 mais 3.700. 4.000 mais 3.700, que vai dar exatamente 7.700. Vamos dividir por 32, porque é a quantidade de pessoas, como vocês podem ver aí, não é? Aqui, ó, tá meio embaçado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. 16 e 16. Esses 2 últimos grupos, nós estamos com... Pronto. Deu para ver melhor agora. 16 mais 16 são 32 pessoas, não é? Então, agora a gente vai dividir 7.700 por 32. 77 por 32. Vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 7, faltam 3. E 2 vezes 3, 6. Para 7, falta 1. Baixa o próximo algarismo. Formou 130. 130 por 32. Então, você vai ver em 130 quantas vezes nós temos 32. Vamos ver se dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 10 faltam 2, vem 1 para cá. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, para 13, 0. Baixa o próximo algarismo.
formou 20, mas é impossível dividir 20 por 32. Toda vez que baixa um algarismo, seja 0 ou qualquer número maior que 0, mas não dá para dividir, forma um número indivisível, então você coloca 0 no quociente. Se quiser, para aqui, nós temos um valor aproximado, que é 240, e se quiser, você continua dividindo. Para isto, é preciso acrescentar um 0 e uma vírgula no quociente. Nesse caso, nós temos 200 para dividir por 32, ou seja, em 200, quantas vezes nós temos 32? Vamos ver? Vamos ver se dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 para 20, faltam 8. Vem 2. 6 vezes 3, 18. Com 2, 20 para 20, 0. Isso. Então, aproximadamente R$ 240,60. É um valor aproximado. Essa é a média aproximada, certo? Dos dois últimos grupos aí. Aproximadamente. Aproximadamente. Pronto, pessoal. Agora vamos ver como é que a gente vai calcular o MMC quando as frações, no caso da adição e subtração, que trazem denominadores diferentes, tá certo? Como neste caso aqui. Veja aqui. Aqui nós temos 2 quartos mais 3 quintos. Então, a gente vai ter que calcular o MMC de 4 e 5. Vamos ver por qual número, ou seja, qual divisor que eu vou usar para dividir esses dois números. Eu vou usar o 2, mas eu não vou poder dividir o 5 por 2, mas o 4 sim. Então, eu tenho que pegar o menor possível, o menor divisor possível, que no caso é o 2. 4 dividido por 2 dá 2, baixo 5, porque eu não posso dividir 5 por 2, porque 5 não é divisível por 2. Ainda eu vou poder dividir por 2, porque eu tenho 2 aqui. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, resta 1. E baixo 5 novamente. Agora sim, eu vou poder dividir por quem? Por 3? Não, por 5. Porque 5 não é divisível por 3 e nem por 2, mas é por 5, por ele próprio. Então, 5 por 5 dá 1. Pronto, obtendo o resto 1, tudo certo. Agora, a gente multiplica os fatores encontrados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Agora, eu encontrei o denominador comum dessas frações, que é 20. Que eu poderia também colocar assim. 10 mais 12 sobre 20. É a mesma coisa, mas eu coloquei dessa forma, tanto faz. Agora, eu vou dividir. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 2, 10. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. Agora, você pode somar, repete o mesmo denominador, da mesma forma de quando os denominadores são iguais, quando você tem 2 quartos mais 1 quarto, que não precisa calcular o MMC, você faz o quê? Repete o mesmo denominador e soma os numeradores, não é isso? 2 mais 1, 3. Então, aqui, como você já obteve os denominadores comuns, no caso, o denominador comum, não é? Que é o 20. Então, você soma os numeradores. 10 mais 12, 22. Repete o mesmo denominador. 22 20avos. E aí está. Só para vocês entenderem.